Irmãos que já estão aí na sala de aula para estar conosco, Deus abençoe suas vidas. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico em teologia, a nossa segunda aula sobre os profetas maiores. Nós vamos comentar nesta aula acerca do profeta Isaías. Então você é muito bem-vindo para estar conosco aqui nesta aula, aonde estaremos aí participando juntos deste ensino glorioso da palavra de Deus. Então, seja muito bem-vindo. Pegue aí o seu material didático, os irmãos que já estão conosco aí na nossa transmissão, podem se fazer presentes, tá bom? Só dar um oi aí, dar um alô, mostrar para nós que você está presente aí. Participar desta aula gloriosa, hein? Então você, meu irmão, é meu convidado para estar conosco nesta aula aí. Os irmãos aí do canal do Twitch que já estão por aí. Vamos lá, meus irmãos, vamos juntos estudarmos nesta noite. Seja muito bem-vindo, meu querido, meu amado irmão. Você que já faz parte aqui da nossa aula do básico em teologia, seja muito bem-vindo nesta noite para participar de mais uma aula. Você é muito bem-vindo aqui para estar conosco neste momento. Queremos também informá-lo que nós temos aí o nosso curso básico, que é este que estamos ministrando, é o nosso curso básico em teologia. O nosso curso básico presencial, ele é composto de 24 matérias. São 24 meses de estudo para terminar ou concluir o curso básico em teologia pela Faculdade Teológica CETAAD. A nossa faculdade segue aí os princípios e os padrões acadêmicos para que o aluno possa ter um bom ensinamento e aprendizado. Estamos registrados, toda a documentação hábil para que o aluno possa prosseguir com seus estudos. E o nosso curso básico ele tem 2 anos de duração. São 24 matérias, compondo 24 meses, uma matéria ao mês. Mas devido à pandemia e para estendermos este curso por EAD à distância, nós então, Deus colocou no nosso coração, nos diretores da Faculdade Teológica CETAAD, e confeccionamos então este ensino que nós denominamos do curso básico em teologia dentro do projeto Teologia para Todos. Então nós aí fizemos um projeto, e esse projeto se chama Teologia para Todos, onde estamos estendendo aí o ensino a todas as pessoas através das redes sociais, para que possam estar aprendendo e abrindo a janela do conhecimento para a palavra de Deus. Então nós sintetizamos o nosso curso de 2 anos, sintetizamos em 6 meses. Como que funciona, pastor? Mas só 6 meses? Sim, meu irmão, estamos fazendo aí uma matéria por semana. Então, essas 5 aulas que seriam distribuídas durante um mês ou mais aulas presenciais, estamos gravando este curso em uma matéria por semana, sendo 5 videoaulas. Algumas matérias podem alcançar até 6 videoaulas, sendo necessário gravar no final de semana. Então você vai estudar de segunda a sexta uma matéria e no sábado, no final de semana, receberá então a prova, esse questionário para qualificar a sua nota para o histórico escolar em matéria cumprida. Então, meu irmão, você vai fazer aí em 6 meses. Nós já estamos na nossa 10ª matéria e estamos disponibilizando essas matérias no nosso canal do YouTube. Você entra lá, CETAAD, está separada as matérias por playlist. Então você vai acessar a playlist 1 e lá vai estar a matéria número 1, Introdução à Bíblia, curso básico em teologia, matéria 1, Introdução à Bíblia. Você vai encontrar outra playlist, curso básico em teologia, matéria 2, o Pentateuco. E dentro da playlist estão as videoaulas para que você possa assistir, ter esse conhecimento
e querendo então ter um certificado, querendo ter o seu histórico escolar, a sua credencial de teólogo no básico, então você fará contato com a secretaria, vai fazer as provas de avaliação e aí no final do curso você receberá o seu certificado registrado, você receberá também o seu histórico escolar contendo todas as matérias e a sua nota de absorção destas matérias de aprendizado e também receberá o seu certificado e a sua credencial de teólogo no básico, tá bom? Então, esse projeto Teologia para Todos é somente para o básico em teologia. Agora, o médio bacharel já segue os critérios acadêmicos que a nossa escola, a nossa faculdade assim adota para que o aluno tenha a sua formação em médio e bacharel em teologia. Futuramente também teremos aí o mestrado e o doutorado. Então fique conosco, vai aprendendo a palavra de Deus e nós estamos aí na nossa segunda aula dos profetas maiores. Já está conosco aqui nosso irmão Osmar, está no canal do Twitch, está nos acompanhando. Nesta noite já temos também aqui os nossos irmãos que estão no nosso canal do YouTube, que estão nos acompanhando neste momento, e também os nossos irmãos que estão nos acompanhando aí pela nossa rede social do Facebook. Então, nós temos aí também o nosso Facebook, o qual já estamos transmitindo. Eu estou dando essa palavra introdutória para que você possa estar aí se preparando. Pegue aí o seu material didático. Se você não tem o material didático desta matéria, faça contato com a nossa secretaria e adquira o material didático, ok? Adquira o seu material didático, é só fazer contato com a secretaria e você receberá aí em PDF o seu material didático para estar também lendo esse material didático aí. Mas já temos alguns irmãos que já estão conosco. Nós estamos agora acessando aqui, estou acessando aqui a rede social para estarmos também vendo os comentários e acompanhando os irmãos, até mesmo com perguntas acerca da nossa matéria. Então nós estamos aqui nessa transmissão ao vivo. Neste momento estamos aqui ao vivo para todos os nossos alunos e irmãos que nos acompanham, né? Então vai nos acompanhando aí. Deus abençoe a todos. Estou entrando aqui no meu perfil para estar aqui vendo a transmissão e participando aqui da aula também. Pronto. Já pude perceber aqui que a nossa irmã Rubenita Rodrigues também está aí conosco. Deus abençoe sua vida. Irmã Rubenita, nós estamos transmitindo pelo nosso Facebook e estamos acompanhando tanto o comentário do Facebook, como o comentário do YouTube, como também o comentário do nosso canal do Twitch. É uma transmissão simultânea neste momento. São 4 veículos de comunicação que nós usamos para esta transmissão. Então você pode estar nos assistindo agora pelo nosso canal do YouTube, você pode estar nos assistindo pelo Facebook, o meu perfil do Facebook, Gilmar Itália, e poderá também estar assistindo pelo nosso canal do YouTube. E também, se assim preferir, poderá estar assistindo pelo nosso site, www.cetad.com.br. E lá no nosso site tem o player, que você vai dar o play e vai poder assistir a videoaula ao vivo. Mas as videoaulas depois dessa transmissão ficará disponível aí no nosso canal do YouTube. Então vamos lá. Deus abençoe a todos nesta noite. Nós iremos dar início à nossa segunda aula sobre os profetas maiores. Nós falamos já na aula passada uma introdução acerca dos profetas, aonde eles pregaram, o período que eles pregaram. Você já fez aí uma linha do tempo. Nós vamos falar hoje do profeta Isaías, ok? Isaías, profeta Isaías, que profetizou em Jerusalém, e ele profetizou antes do cativeiro babilônico. Então, ele profetizou alguns anos antes do cativeiro babilônico, ok? Trouxe aí estas profecias. Isaías, ele é considerado um dos profetas maiores, não por unção, poder, mas por causa do seu período de atuação.
e por causa da revelação e de suas escritas. Então nós temos profetas menores, profetas maiores. Os profetas menores porque tiveram aí um período de atuação menor, né? Um período específico, em questões específicas. Mas já os profetas maiores tiveram uma atuação mais ampla, assuntos mais amplos, né? Uma profecia mais ampla, mais distante, abrange aí passado, presente até futuro. Então nós temos aí revelações poderosas nesses profetas maiores, que tem uma extensão de revelação muito grande acerca da pessoa de Cristo, do reino de Deus e demais assuntos que tiveram que chegar ao nosso conhecimento através da revelação de Deus que ele fez pelos seus profetas, seus escolhidos, pela Torá, pela palavra, enfim, né, por os escritos bíblicos. Então, nós vamos falar do profeta Isaías. Você já anotou aí o período de atuação do profeta Isaías. Nós já fizemos essa demarcação, assim por dizer, nessa demarcação acerca do profeta Isaías. Então vamos só marcar aqui o campo de atuação. O profeta Isaías, ele atuou do ano 740 a 681, ó, 740 a 681 antes de Cristo. Tá ok? Então ele começou a atuar no ano 740, antes do cativeiro babilônico e antes do cativeiro assírico, né? Então o reino de Israel, você já sabe, você já assistiu às aulas e já sabe que o Reino Unido, chamado Israel, que são os descendentes de Jacó, escolhidos por Deus, esse reino passou por uma divisão no ano 930 antes de Cristo. Houve a divisão do reino. Então o reino se dividiu no ano 930. Jeroboão reinou sobre 10 tribos e Roboão reinou sobre 2 tribos. Roboão ficou reinando em Judá, chamado de Reino do Sul, a capital Jerusalém. Então Roboão estava reinando em Jerusalém na divisão do reino, e a tribo de Benjamim e Judá, ou Judá e Benjamim. Então ficaram com Roboão, seguindo a linhagem do rei Salomão, né? Roboão, filho de Salomão, reinou sobre essas 2 tribos. Porém, 10 tribos se rebelaram, não aceitaram o reinado de Roboão e chamaram Jeroboão, que era servo de Salomão, para que reinasse sobre eles. E houve uma ruptura no reino e no Israel de Deus. Houve essa ruptura. Então, se dividiram. 2 tribos ficaram no sul, em Jerusalém, sob a direção de Roboão, e as 10 tribos, sob a direção de Jeroboão, ficaram reconhecidas como Reino de Israel. Então, quando na Bíblia fala Reino de Israel, está se direcionando às 10 tribos que ficaram também conhecidas como Reino do Norte. Então, Israel, Reino do Norte, Jeroboão, tá? A capital Samaria. Então, capital Samaria. Eles montaram lá um monte de adoração, ali Betel, também em Dan, onde eles colocaram o bezerro de ouro para adorar, enfim, se desviaram. Isso já está em outros vídeos, estou só dando aqui uma introdução para você que está vendo este vídeo agora, possa entender a etimologia do nosso entendimento. Então, se dividiram no ano 930, então esse é o ponto inicial da divisão do reino. E desse ano 930 até depois do cativeiro é o período de atuação desses profetas que estamos estudando, que estão com livros escritos na nossa Bíblia, no Antigo Testamento, que são conhecidos de profetas menores e profetas maiores. São 12 profetas menores que atuaram neste período, depois da divisão do reino,
e quatro profetas maiores, totalizando aí esses profetas que escreveram, que deixaram escritos bíblicos, totalizando o número aí de 16, 17 profetas. Não, 16 profetas. Então, esses 16 profetas atuaram. Eu sempre confundo um pouco porque são 16 profetas, porém 17 livros, porque os 4 profetas maiores detêm 5 livros de profetas maiores, porque Jeremias escreveu 2 livros. Jeremias escreveu o livro do profeta Jeremias e também temos Lamentação de Jeremias. Então, por ele ter escrito 2 livros, às vezes nós confundimos um pouco. Mas são 5 livros dos profetas maiores que nós iremos ver e são 4 profetas maiores. Então, como o nosso curso é básico, é sintetizado, eu quero que você entenda que nós não vamos abranger todo o livro, né? Então, nós queremos abrir a janela do conhecimento e que você faça suas pesquisas e você também desenvolva, porque esta é a ideia do nosso curso básico por EAD, para que você possa, através do nosso vídeo, despertar o seu conhecimento e procurar também uma profundidade maior da palavra de Deus. Então, nós estamos no nível básico, no primeiro nível da teologia, onde vamos te dar apenas as bases do entendimento. Porém, no médio bacharel, nos aprofundaremos em muitas questões e aí sim nós teremos aí um curso mais abrangente, ok? Então, como nós vamos falar de Isaías, eu quero que você entenda o período que Isaías profetizou. Nós temos alguns profetas que nós não iremos falar, que é o caso de Elias, do profeta Eliseu, porque nós estamos falando dos livros, dos escritos, então eles não escreveram, não temos escritos na Bíblia, temos apenas a passagem deles dentro dos escritos históricos e, por que não, proféticos também, mas nós vamos falar deles em matéria posteriormente, tá bom? Então não se preocupe com Eliseu e Elias, porque iremos falar deles posteriormente. Eles também profetizaram neste período da divisão do reino, mas nós não iremos falar neste prezado momento. Então vamos continuar aqui. Os irmãos já estão conosco, graças a Deus. Hoje estamos com uma boa cooperação. Nosso pastor Josenildo já está conosco aí no nosso canal do YouTube. Deus abençoe o pastor Josenildo. Nossa irmã Alcilene está nos acompanhando aqui pela nossa página, né? Pelo nosso canal do Facebook, a nossa rede social. Hoje eu estou transmitindo pela minha rede social do Facebook, Gilmar Itália, e ela está nos acompanhando. Estamos transmitindo pela minha rede do Facebook, porque eu tenho bastante amigos, para que o vídeo possa ser melhor visto. Então temos aí nossos irmãos aqui do YouTube, Deus abençoe. A Carol está conosco, Carol Souza, Deus abençoe sua vida, já está nos acompanhando aí. Enfim, são vários irmãos, não dá para nós falarmos todos, mas eu estou acompanhando aqui. Se os irmãos colocarem algum comentário, se eu não puder responder aqui, mas eu responderei posteriormente aos amados, tá bom? Alguma pergunta que não dê para nós responder neste momento, estamos ao vivo agora, então se eu não puder responder, mas posteriormente estarei respondendo aos irmãos. Então, você nos acesse, se inscreva no nosso vídeo do YouTube, está aqui a inscrição aparecendo aqui na tela, se inscreva no nosso canal do YouTube, clique lá no sininho, quando nós entrarmos no YouTube, você receberá as notificações e alguns vídeos que nós colocaremos posteriormente. Então vamos lá, meus amados, estamos falando de Isaías, tá? Isaías, que se lê na transliteração, né, no hebraico, é Yeshayahu, né? Yeshayahu. Vamos escrever Isaías. Vamos deixar para a nossa aula do hebraico, né? Senão nós vamos ocupar muito tempo. Yeshayahu, Isaías. Nós temos o nosso curso de hebraico. Meus irmãos, não percam o nosso curso de hebraico. Vai se iniciar dia 12 desse mês agora próximo. Estaremos iniciando o nosso curso de hebraico. Não será transmitido pelo YouTube nem pelas redes sociais. O nosso curso será um curso exclusivo para alunos que realmente queiram aprender aí o hebraico, ter essa dinâmica desta língua gloriosa, desta linguagem que, quando entendemos, podemos compreender melhor as revelações bíblicas e as revelações de Deus,
para com a humanidade. Então não perca de participar do nosso curso de hebraico. O custo, R$ 50. Irmão, R$ 50 você pode estar participando. Serão 2 meses de aula, na segunda-feira, na quarta-feira e na sexta-feira. São 3 aulas por semana e você vai realizar mais de 20 videoaulas e vai aprender aí o básico do hebraico. Você vai conseguir ler, vai conseguir escrever, vai saber fazer aí uma interpretação acerca dos textos da palavra de Deus. Então não perca, meu irmão, é uma oportunidade única que nós estamos fazendo, tá bom? Deus abençoe, vamos lá. Meus amados irmãos, então nós vamos falar de Isaías, né? Isaías, que significa Javé ou Jeová, né? Salvou ou salva, né? Salvou ou Jeová salva ou salvou, tá? Então você vai marcando aí essas anotações. No livro do profeta Isaías, nós vamos ver algumas profecias que ele profetizou e alguns cumprimentos que aconteceram no Novo Testamento. Falar de Isaías demanda muito tempo, porque muitas questões devem ser trabalhadas dentro dessa escrita do profeta Isaías, que profetizou antes dos cativeiros, né? Ele começou alguns anos antes do cativeiro assírico e terminou no ano 681. O cativeiro da Síria, cativeiro assírico, no ano 930 foi a divisão do reino, tá? No ano 722 a.C., cativeiro assírico, só para você saber, cativeiro assírico. E no ano 606 foi a primeira leva do cativeiro babilônico, tá? Babilônico por Nabucodonosor. Aí depois temos aqui no ano 596 a segunda invasão de Babilônia por Nabucodonosor. E aí no ano 586 nós temos aí a terceira invasão do cativeiro babilônico e aí a destruição do templo, tá? Do templo em Jerusalém. Então é muito bom você decorar essas datas, ok? É bom você decorar essas datas, divisão do reino, cativeiro assírico, ano 722, e você guardar essas datas aqui, É muito importante. Como aluno, nós estamos falando do nosso curso básico em teologia e o aluno tem que guardar no mínimo essas datas aqui. Então, eu falo sempre delas, que é para você guardar esses períodos muito importantes. Esses você tem que saber. Divisão do reino, o cativeiro assírio, quando Israel é levado cativo, que aqui vai Israel e aqui vai Judá. Aqui vai o reino do norte cativo e aqui vai o reino do sul. E é aqui que Jerusalém é destruída, ok? É aqui que entra Daniel, Ananias, Azarias, Misael, tá bom? Então aqui, 606, 596, 586. É só você guardar esse ano 606 e contar 10 anos. Então, 10 anos a segunda invasão, mais 10 anos a terceira invasão e a destruição do templo. É aqui que a Arca da Aliança se perdeu. Aqui sumiu a Arca da Aliança no ano 586 e ninguém mais encontrou essa arca e até hoje ela está sumida. Mas aí nós temos João, no livro do Apocalipse, que diz que viu ela no céu. Tá bom? Então tá aqui, marca essas datas, que é o que nós iremos falar. Então nós vamos falar do livro do profeta Isaías. Muito importante, Isaías. É tão interessante que Isaías, ele é considerado a Bíblia dentro da Bíblia. Olha que interessante. Isaías, a Bíblia
dentro da Bíblia. O livro do profeta Isaías é tão poderoso, esse livro é tão glorioso, que alguns historiadores, eles são unânimes em dizer que se nós não tivéssemos os 66 livros da Bíblia, se nós não tivéssemos toda essa coletânea de livros bíblicos, mas tivéssemos só o livro do profeta Isaías, somente o livro de Isaías, ainda teríamos a salvação, ainda seria possível uma pessoa ser salva. Nós vemos isso pelo eunuco, né? Aquele eunuco que estava descendo de Jerusalém, o qual Filipe se achega até o eunuco, e ele está lendo o livro do profeta Isaías. E aí Filipe diz para ele: você entende o que lê? E ele diz: como eu entenderei, se não há quem me ensine? E através do livro do profeta Isaías, lhe é apresentado a Cristo, e ele então desce as águas, se batiza. Então, muitos teóricos e amantes da palavra de Deus, estudiosos, dizem que se nós tivéssemos somente o livro do profeta Isaías, ainda teríamos a salvação, era possível o homem chegar-se à salvação com Cristo. Então, nós temos aqui o livro de Isaías. Isaías, ele é composto, ó, nós temos aqui, eu vou pôr uma relação aqui, ó, eu vou colocar aqui a Bíblia, ok? Ó, a Bíblia. Então, nós temos aqui a Bíblia e aqui é Isaías, ó. Então, nós fazemos esta comparação. Então, aqui a Bíblia e Isaías. O livro do profeta Isaías, ele é composto de 66 capítulos. Olha que coisa gloriosa. Ó, 66 capítulos. E a Bíblia tem 66 livros. Olha que coisa linda. Uma comparação entre Isaías e a Bíblia. Então, Isaías contém 66 capítulos, a Bíblia contém 66 livros. Do capítulo 1 ao capítulo de número 39, do capítulo 1 ao capítulo de número 39, Isaías dá ênfase à lei. Ó, aqui dá ênfase, faz menção, né? ênfase à lei. E aqui, do primeiro livro ao 39 livro, nós temos então o Antigo Testamento, que é o período da lei. Olha aí que coisa gloriosa. Então, do capítulo 1 ao 39, dá ênfase à lei. E nós temos aqui na Bíblia, do primeiro livro ao 39º livro, que é composto o Antigo Testamento de 39 livros, fazem menção da lei. E nós temos os 39 capítulos que dá ênfase à lei também. E aqui nós temos do capítulo 40 até o capítulo 66. Do capítulo 40 ao capítulo 66, esse livro do profeta Isaías, ele fala sobre a graça, redenção. Ele apresenta o Messias presente, o Messias revelado, estando no meio do seu povo. Então, e ele fala da nova terra e o novo céu. Então, aqui ele fala do Messias presente. Fala da nova terra, ó, nova terra e novo céu. Ou seja, da graça. Então ele traz essa obra da graça, essa obra redentora, né, da redenção, ó. Isso acontece nos capítulos, tá? Então aqui nós temos 39 capítulos e aqui nós temos 27 capítulos. Olha aí. E a Bíblia nós temos aqui também
do 40 ao 66, né? Que são, aqui nós temos 39 livros, e aqui nós temos 27 livros, né? E aqui é o Novo Testamento, a graça e a revelação de Cristo. Que interessante. Então nós temos aqui também na Bíblia 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento. Temos o Isaías, 39 livros, 39 capítulos primeiro falam da lei, da ênfase à lei, e os outros 27 capítulos que terminam o livro do profeta Isaías vão trazer aí o Messias presente, né? O Messias presente, vão trazer a graça, a redenção, fala da nova terra, fala do novo céu, fazem menção dessas coisas também. Olha que coisa gloriosa. E nós encontramos, só para você ver como é tão maravilhoso, Isaías, no capítulo 40, no versículo 3, olha aí. Isaías 43, porque 40 já é o início da segunda parte de Isaías. Então nós temos aqui a primeira parte e aqui a segunda parte de Isaías. Então nós temos a segunda parte do capítulo 40 ao 66. Então nessa segunda parte de Isaías, quando ele fala aqui do capítulo 1 até o capítulo 39, dando ênfase à lei, quando ele vai começar aqui no capítulo 40, olha que interessante, eu quero ler para você. Vou ler para você aqui, Isaías, pega a sua Bíblia aí, vamos dar uma lida, vamos ver isso aí, Isaías 40, abra aí a sua Bíblia, o profeta Isaías, no capítulo 40, que é o capítulo que divide a parte 1 da parte 2 do profeta Isaías. Olha que coisa linda. Então, no capítulo 40 e no versículo 3, olha como Isaías começa no capítulo 40. Ele fala no consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. No versículo 2, falai benignamente a Jerusalém, anuncie que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Agora olha o versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Oh, glória! Então, no versículo 3, justamente no capítulo 40, que dá início à segunda parte de Isaías, ele começa fazendo menção profética de João Batista. Olha que coisa linda, João Batista. E quando nós vamos para o Novo Testamento, no 40º livro, que seria Mateus, nós vamos encontrar a menção também, o Evangelho começa com João Batista sendo anunciado, né? Ele pregando o arrependimento no Rio Jordão. Então, como temos o Novo Testamento começando em João Batista, também temos aqui a segunda parte, que representa, aponta, né, de uma maneira profética para a segunda aliança, a aliança de Yeshua. Temos também a presença aí de João Batista, a voz que clama no deserto. Agora, olha como termina essa segunda parte. Olha, nós estamos aqui na segunda parte, né? Agora, olha como ela termina. Deixa eu pegar aqui a caneta. Olha como ela termina, que seria Isaías 66 e 24, não é isso? Que é o último capítulo lá. Isaías 66 e o verso 24. Vamos ver lá? Eu estou folheando aqui, Isaías 66 e o versículo 24, que seria o último versículo de Isaías. Agora, eu vou ler aqui, vamos puxar aqui, do 17 ao 24. Vamos puxar aqui um antecedente para entendermos o contexto. Olha que coisa gloriosa.
No 17, ele vai falar que os que se santificam, se purificam para entrarem nos jardins após aquele que está no meio dos que comem carne de porco, rato, abominações, juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Olha o versículo 18. Porque conheço as tuas obras e os seus pensamentos. Venho para ajuntar todas as nações e línguas, e verão a minha glória. Olha aí. Porei entre eles um sinal, e verão a minha glória. Olha como é que está falando aí o final do capítulo de Isaías. Olha o versículo 20, dá uma olhadinha. Olha aí na sua Bíblia, versículo 20. Trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações por presente ao Senhor. Trarão seus irmãos de todas as nações por presente ao Senhor. Eu não estou lendo tudo, irmão, porque nós temos que ganhar um pouco de tempo. Mas olha o versículo 21, depois você lê com calma aí. Olha o versículo 21. Também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor, como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer, estarão diante da minha face, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Olha o 23, irmãos. De uma lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a humanidade a adorar a minha presença, diz o Senhor. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que se rebelaram contra mim, e seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. Serão um horror para toda a humanidade. É claro que aqui ele está se referindo ao lago de fogo, à plenitude dos tempos. Então, perceba que a palavra realmente ela induz a termos esta revelação por uma maneira espiritual, né? Então, podemos ter essa interpretação acerca dessa dimensão gloriosa da plenitude do reino de Deus. E nós vemos, então, que Isaías é uma Bíblia dentro da Bíblia. Ele tem as mesmas especificações, assim como o 76º livro da Bíblia, o último livro de Apocalipse, vai tratar também desta nova terra, os novos céus, o juízo final, o lago de fogo, aonde o diabo e seus adeptos serão lançados, e aquelas nações que forem ao julgamento e não acharem o seu nome no livro da vida também serão lançados aí no lago de fogo, que é um inferno propriamente dito. Então, perceba essa correlação, aonde nós falamos do oika, né? Observação, interpretação, correlação e aplicação. Então, nós estamos fazendo uma correlação entre o livro de Isaías e a Bíblia, a palavra de Deus. Deu para pegar aí? Viu que coisa linda? Então, vamos aqui continuar para que nós possamos entender essa grandiosidade. Deixa eu dar uma apagada aqui. Bom, até aí tudo bem, né, irmãos? Está dando para acompanhar? Então vamos lá, estamos falando do profeta Isaías e nós queremos aproveitar o nosso tempo, sermos um pouco mais sucintos. Não vai dar para falarmos todos os assuntos, volto a repetir aos irmãos, tá? Mas no médio bacharel nós iremos trabalhar com algumas questões que estão ficando neste básico em teologia, para que você venha a conhecer mais acerca da teologia e saber como que funciona o conhecimento desta palavra gloriosa de Deus. Amém, meu querido? Então, vamos lá. Nós estamos falando de profetas. Estamos falando de profetas. Quando nós lemos a palavra de Deus, aqui em Isaías, nós vemos então o profeta Isaías trazendo revelações. Então vamos abrir aqui o nosso livro, nossa Bíblia, Palavra de Deus. Vou pegar aqui minha Bíblia, deixa eu colocar ela aqui na mesa, aqui na frente. Então vamos manter a sua Bíblia aberta agora no livro do profeta Isaías. Vamos lá para o seu capítulo 1, tá? Lá para o seu capítulo 1. Cá. A mesa está pequena, preciso aumentar. Vamos lá para o profeta Isaías.
vamos manter aqui aberto, né, a nossa Bíblia agora em Isaías, para nós estudarmos algumas questões. Bom, nós temos Isaías, capítulo 1, ó, Isaías, capítulo 1, e temos Isaías no capítulo 6, né? Então temos aqui Isaías 1, Isaías capítulo 6, versículo 1. Tá? Qual a relação que nós temos aqui? Bom, vamos lá. Primeiro, nós temos Isaías capítulo 1. Eu vou ler aqui o versículo 1. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, pois falou o Senhor. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento e meu povo não entende. Aí ele vai no versículo 4. Ai da nação pecadora e do povo carregado de iniquidade, de descendência de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Então nós temos aí o início da mensagem de Isaías. E nós encontramos o primeiro ai de Isaías, que está no versículo 4. Ai da nação pecadora. Ai da nação pecadora. Quando Isaías ele começa a ter estas visões, então nós vamos entender que Isaías, no capítulo 1, ele começa com visões, visões. E ele começa com visões da nação. Começa tendo visões da nação. Deixa eu tirar para cá. Desculpa, irmãos, é que minha mesa está tão pequena, está cabendo as coisas aqui. Eu preciso, tá? Então, ele começa falando com a nação de Jerusalém e Judá. Então ele está transmitindo a palavra. Olha aí pela leitura que nós vemos, ele está falando, né? Cadê aqui Isaías? Minha Bíblia acabou fechando. Isaías. Então ele fala para Judá e Jerusalém. Bom, os irmãos já sabem que isso foi antes da divisão do reino. Israel aqui, né? Ele está falando para Jerusalém e Judá. Israel já estava desviado. Israel estava com Jeroboão, estava adorando o bezerro de ouro. E ele agora traz essa mensagem para Judá e Jerusalém. Então ele está trazendo a mensagem para Benjamim e Judá, que ficaram em Jerusalém e não foram após Israel. E ele está falando para o reino do sul, que já estava se desviando da presença do Senhor. Porque percebe, irmãos, que no início nós vemos que Isaías ele tinha parentesco com o rei Uzias. Nós vamos ver esse rei em cena. Que aparece no texto. Esse rei aqui, Uzias. Okay? O rei Uzias. Ele aparece aqui no capítulo 6 de Isaías, que foi quando ele morreu. Esse rei Uzias morreu. Então nós temos aqui um período, um período antes da morte do rei Uzias, e temos aqui depois de rei Uzias. Então nós temos aqui, antes de Uzias, antes, ok? E aqui depois. Então, antes de Uzias e depois de Uzias. Então aqui, antes de Uzias, depois de Uzias. Uzias, ele foi um rei que começou muito bem o seu reinado.
Ele foi um rei, ele tinha parentesco com Isaías. Muitos estudiosos diz que eles eram primos, né? Que Isaías era primo de Uzias, mas não vamos entrar nesse mérito agora, porque senão a aula nós não concluiremos e não poderemos terminar pelo menos o livro de Isaías. Então, vamos deixar isso para o nível mais aprofundado do médio bacharel. Então, vamos lá. Então, temos aí o período que estava reinando era Uzias. Olha aqui no capítulo 6, pode olhar na sua Bíblia. Olha o capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias. Ó, então começa aqui. Ó, no ano em que morreu rei Uzias. Uzias, tá? No ano em que morreu o rei Uzias. Então nós temos aí um Isaías, ó, nós temos aqui um Isaías antes de Uzias, temos um Isaías antes de Uzias morrer e um Isaías depois de Uzias morrer, tá? Então, Isaías, ele tinha parentesco com o rei Uzias, e aí ele regia de algumas regalias do reino. Por ele ter esse parentesco, ele tinha acesso a muitos lugares no reino de Judá, por causa de Uzias, que era seu parente. E Uzias, ele fez algumas obras gloriosas. Por exemplo, Uzias, ele é o mesmo Acasias, que está registrado lá em 2 Crônicas 26, tá? Então, Uzias, aqui é o mesmo Acasias, ok? Acasias, em 2 Crônicas 26. Aqui, Crônicas 26. Depois você lê lá. Ele é o mesmo Acasias. Então, nós sabemos algumas coisas desse rei por causa do livro de Crônicas, que conta a história do rei Acasias, que é o mesmo rei Uzias. Então, Acasias, ele criou, fortaleceu as cidades de Judá, ele fortaleceu as cidades, ele foi próspero, ele fez esse fortalecimento, ele era um grande administrador, tá? Ele administrava lá o templo gloriosamente, ele administrava a cidade, o seu reino. Então ele era um rei próspero, um grande administrador. Ele fortaleceu todas as cidades, ele colocou torres de vigias em volta, ao redor da cidade, para que ficassem vigiando. Então ele fez muita coisa boa na cidade, ele foi um bom rei. E ele criou os redutos que trouxeram água para Jerusalém, aqueles, como é que se fala? Os redutos. Ele criou esses aquedutos que traziam água para Jerusalém. Então ele fez construções boas, ele fez uma prosperidade em Jerusalém. Só que o problema é que ele deixou a soberba, o orgulho, ele foi se envaidecendo. Pelo que ele fazia e estava sendo próspero, ele começou a deixar a soberba entrar nele. Ele foi se envaidecendo, até que um dia ele resolveu pegar o incensário e queimar incenso no templo de Deus. Ele queria queimar incenso no templo de Deus. Ele se envaideceu tanto que ele achou que ele poderia pegar o incensário e queimar incenso no templo em adoração a Deus. E ele não podia fazer isso, porque isso era para os sacerdotes separados, escolhidos por Deus. Então ele começa a ir além do que ele poderia fazer e invade algo que não era para ele fazer. E aí a ira de Deus vem contra ele e ele é marcado de lepra na testa e ele sai leproso. Então é a primeira vez na história que Israel, que Jerusalém, Jerusalém tem um rei leproso, leproso. E ele sai leproso
do templo do Senhor, e a sua lepra se adere a ele. E essa enfermidade, essa lepra, leva ele à morte. Então, esse período, em Isaías 1:1, esse rei Uzias, ele estava leproso por causa dos seus feitos, por causa da sua arrogância, por causa dele ter entrado em áreas que pertencem a pessoas preparadas por Deus. E quando ele faz o que ele não pode fazer, por não estar preparado a realizar, ele atrai para si a ira de Deus, e Deus o marca de lepra. Então nós temos aí esse contexto histórico para você entender. Isaías tinha parentesco com Uzias. Então no capítulo 1 de Isaías até o capítulo 6, nós só encontramos Isaías dizendo: ai, porque vocês fizeram isso. Ele só profetiza lamentações. Ele está chorando, se lamentando do que Deus iria fazer. Então é o que nós encontramos aqui, ó. Olha aqui, ó. Isaías, no capítulo 1 e verso 4, ó. Isaías, ó. 1:4. Vamos pôr aqui Isaías. Isaías, 1:4. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade. Olha o ai aí. Tá vendo? Ele falando ai. Aí você vai para 3:9. Olha, 3:9. Olha o finalzinho do 9 aí. O parecer do seu rosto testifica contra eles. Publicam os seus pecados como Sodoma. Não os dissimulam. Ai da sua alma. Ai da sua alma. Olha o versículo 11. Olha aí. 3:11. Olha aí os ais. Ai dos ímpios, mal lhes irá, comerão do fruto das suas obras. Então ele só fica nesta mensagem lamentativa. Ai, ai, só choro. Ai, tá parecendo aquele camarada que diz assim, não dá, que dó, ai, que não sei o que, só lamentando. Olha aí, no capítulo 5:8, olha aí, o 5:8, olha aí. Marca aí, olha o 5:8. Ai dos que ajuntam casa a casa e reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar. Ai, olha o versículo 11. 5:11. Olha aí. Capítulo 5, versículo 11. Ai dos que se levantam cedo pela manhã para correr atrás de bebida. Ele tá relatando os acontecimentos que estavam acontecendo lá em Jerusalém. E ele vai relatando e dizendo: ai, vocês não sabem o que vai acontecer. Ai, ele está sendo usado numa visão profética, ele está entregando uma mensagem profeta dos ais de Deus. Ai, ai, o versículo 11, né? Ai dos que levantam cedo pela manhã para correr atrás de bebida. Ai, ai, vai correr atrás de bebida cedo, viu? Levanta cedo e vai. Ai, ai dos que levantam cedo pela manhã para correr atrás de bebida. Olha o 18, 5:18. Ó, 5:18. Olha aí, 5:18. Ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade. Olha o 20, olha o 20. Vamos lá, 5:20. Olha os ai aí. Ai dos que ao mal chamam bem. Olha o 21. Vamos lá, 5:21. Olha a mensagem de Isaías do capítulo 1 em diante. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. 22. Ai dos que são poderosos para beber vinho. Olha aí. 5:22. Olha aí, 21, 22. Olha lá. Aí nós vamos 5:22. Aí vamos chegar no capítulo 6. Então perceba que ele só fica ai, ai, ai. Ó, tudo isso aqui, ó. Os ai de Isaías.
ele só lamenta. Ai, ai. Aí ele fica só nisso aqui. Ai, ai, ai. Por quê? Ele não desempenhava o seu ministério como deveria desempenhar. A realidade é essa. Por ele ser parente do rei Uzias, mesmo o rei Uzias leproso, fazendo o que não deveria ter feito, Isaías só ficava se lamentando. Ele não desenvolve o seu ministério, não desenvolve a sua chamada. Ele fica só nessa lamentação de ai, porque ele também se considera junto com os demais. Ele também se considera pecador, ele também se considera, então ele fica se lamentando, porque ele começa a ter visões do que vai acontecer, e ele fica se lamentando, se lamentando, se lamentando. Até quando, Isaías, você vai se lamentar? Deus precisa de você, Isaías, para pregar. E é no versículo 6 que Deus vai se revelar para Isaías. E aí você vai entender aqui, ó, 6. No ano em que morreu o rei Uzias. Seu primo agora morreu. E agora? Você vai ficar só se lamentando? Só ai, ai, ou vai deixar Deus operar na sua vida? Então, Isaías tem a visão. Aí nós vamos para Isaías capítulo 6. Olha aí a sua Bíblia aí. Isaías, no capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. Agora mudou o negócio. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. Você quer ver? Você só vai conseguir ver no ano que morreu o rei Uzias. Ou seja, existe este rei Uzias que nos impede de prosseguir na chamada que Deus nos chamou. Ele era parente de Isaías, era rei. Isaías tinha até algumas regalias por este motivo. Mas o ministério de Isaías não deslanchava, não prosseguia. Por causa dos acontecimentos na família, Isaías só ficava se lamentando. A mensagem era só lamentação. Oh, coitado dos que fazem isso. Ai daqueles que vão para esses lugares. Ai daqueles que levantam cedo para beberem. Ai daqueles... Só fica assim, meu irmão. Mas no ano em que morre o rei Uzias, é o ano em que eu vi. Em que eu vi. Vi quem? Olha lá. Eu vi o Yahweh, o Senhor, o Yeshua. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia todo o templo. Bom, para ele ver que a aba enchia todo o templo, aonde então que ele estava? Ele estava no templo. Então nós temos aqui, deixa eu fazer aqui, templo. Para você entender, Isaías está aqui. Templo. Eu vi o Senhor. Deixa eu apagar aqui, porque aqui é o seguinte, irmão, eu gosto de colocar o Senhor lá no alto. O Senhor não pode ficar aqui embaixo, não. Tem que estar mais alto. Dó de ré, Fá de ré. No ano em que morreu o rei Uzias, vou colocar aqui, no ano morreu rei Uzias, eu vi, olha a visão que Isaías teve. No ano em que morreu o rei Uzias,
Eu vi, ó, aqui é Isaías. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, ó, e a aba do seu manto, ó, enchia todo o templo, ó, a aba do seu manto. O manto é aquele manto que os reis usavam. Havia uma tradição que os reis usavam seus mantos, e toda vez que eles conquistavam um reino, segundo essa tradição, é uma tradição, e segundo essa tradição, quando os reis venciam as batalhas dos outros reis, ele então pegava o manto do rei perdedor, o rei que perdeu, ele pegava o manto e costurava no seu manto, costurava uma parte do seu manto. Então, ele tinha lá o seu manto, ó, tinha o seu manto, o seu manto. Aí ele vencia, ele pegava o manto do rei que perdeu. Isso aqui, ó, isso aqui é do rei, ó, vou pôr assim, ó, do rei, que é o rei que perdeu, ó. Pegava do rei que perdeu e costurava aqui, ó. E aí o seu manto ia crescendo. Então, quando o rei tinha muitas batalhas, o manto desse rei era enorme, porque ele ia vencendo as batalhas e pegava os mantos dos reis perdedores e ia costurando no seu manto, segundo essa tradição. Então, segundo essa tradição, quando o rei tinha um manto grande, é porque ele era vencedor de muitas batalhas. Então, quando Isaías tem essa visão e ele fala do manto de Deus, e o seu manto enchia todo. Imagine o tamanho desse manto, meu irmão. Isso aqui é espiritual. O tamanho desse manto que desceu lá do trono do Senhor, lá da dimensão atemporal, da dimensão da eternidade, e esse manto desceu, transpassou o limite do atemporal para o temporal, entrou em visão e encheu o templo. Este rei, irmão, é vencedor, nunca perdeu uma batalha, e o seu manto é espetacularmente grande. Quando Isaías viu o manto, ele disse: meu Deus, esse é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É glorioso a visão que ele teve. Olha, eu sinto a presença de Deus aqui nesse meu estúdio de gravação, aqui onde eu estou, na sede da faculdade, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Então o manto desceu e encheu todo o templo, e ele teve esta visão. Foi tão poderosa. E olha o que ele viu. Ó, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia todo o templo, descia de lá. Então você tem que levar aqui você tem que entender, ó, que é isso aqui, ó. Estou explicando devagarinho para você entender. Ó, temos aqui a divisão da dimensão. Ó. Aqui é o atemporal. Nós já falamos isso já. Ó, atemporal, quando nós falamos do profeta, agora você já entende melhor. E temos aqui o temporal, né? Que é o Cronos. Temos aqui o Kairos. Ó. Então, aqui, eternidade. Né? Os céus de Deus. Aqui não, aqui nós temos a terra. Aqui não é eterno, aqui é físico, é finito. Ó, físico.
E é infinito, aqui é finito. Então, tem essa divisão que divide o mundo espiritual do mundo físico na terra. Olha que espetacular. Então, nós temos aqui Isaías, uma pessoa física que estava lamentando pela morte de um parente, e aí Deus se revela para ele: chegou o momento de você me ver, porque o seu parente morreu, você agora está desprendido, você se desprendeu do seu parente, e quando você se desprende daquilo que te segura, Deus se revela de uma maneira gloriosa. Então se desprenda, meu irmão, daquilo que está te prendendo e volte-se para Deus, para que Ele se revele na sua vida. Então nós temos o Isaías antes de Uzias e o Isaías depois de Uzias. E o interessante é que Deus, ele se revela. Deus sempre se revela. A chamada, olha, a chamada de Deus na sua vida começa no dia em que Deus se revela para você. Aqui ele conhecia, antes de Isaías 6, Isaías conhecia, era profeta, mas Deus não havia se revelado para ele. Quando Deus se revela para ele, a coisa é mais séria, a coisa é mais profunda. Ele entra no linear de uma nova época, de um novo período, onde Deus iria usá-lo com poder, com glória, com unção. Olha os escritos dele, meu irmão, a Bíblia dentro da Bíblia. Deus mostra tudo para Isaías. Depois que Uzias morre na vida de Isaías, Cristo nasce, Deus nasce, a glória de Yahweh nasce sobre ele, e ele se torna um dos profetas maiores, de atuação espetacular dentro da história. Tanto que ele revela João Batista, a voz que clama no deserto. Ele fala do filho da virgem. Ele traz revelações de Cristo. Por que ele traz, irmão? Porque o atemporal, aquilo que é espiritual, veio até ele para lhe dar revelações do passado, do presente e do futuro, daquilo que ainda ia vir. Nós temos que entrar nessa dimensão. Nós temos que nos desprender da nossa vaidade, nós temos que nos desprender de nossos próprios querer, nossos próprios desejos. Nós temos que nos desprender para termos esse relacionamento íntimo com Deus. Você tem que aprender mais a Sagrada Escritura, porque a Bíblia vai te ensinar a se desprender do temporal para entrar no atemporal de Deus. Meu pai, isso é muito forte, né? Então, olha como acontece com Isaías. Então, Isaías agora é outro, meu irmão. Quando você pega os escritos, a mensagem de Isaías, depois de Isaías 6, meu Deus, olha a visão que ele tem. Olha aqui, olha a visão de Isaías. Olha a visão de Isaías. Isaías recebe esta visão, Deus se revela para Isaías, e ele vê os serafins. É a primeira vez na Bíblia, e se não for a única, não quero ser afoito neste momento e dizer para você que é a única, mas se não for a única, a primeira vez que entra em cena os serafins, entra o Saraf. É a primeira vez que entra o Saraf na história. Serafim. Olha o que ele diz. Enchi o templo, versículo 2. Os serafins estavam acima dele. Ó os serafins. Ó os serafins. Acima dele, voando. E eles tinham 6 asas. Olha aí, tinham 6 asas, os serafins. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Então, 6 asas, com 2 cobriam os rostos, fazer aqui, com 2 cobriam os pés, olha que coisa linda.
Consegue ver isso aqui? Ó, cobrir os rostos, duas cobriam os pés, ó, e com duas voavam. Duas voavam, duas asas aqui voando. Com duas voavam, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. Olha aí. Dizendo, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Ó, na terra. Não dá para nós. É só para você ter uma ideia. Eu estou fazendo assim para você ter uma ideia da visão. Então, Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías, aqui na terra, seus olhos são abertos de uma maneira tão gloriosa que ele não vê as nuvens do azul celeste do céu. Ele não está à noite para ver as estrelas, a lua, que o homem precisa pegar um binóculo para enxergar a lua, e até um binóculo muito poderoso que ele construiu hoje para poder enxergar planetas, né? E para ver o que está lá. Ele não viu os céus, a atmosfera, o Aurônos, e nem viu o espaço Mesoranos, mas a sua visão, ela alcançou o Eporanos de Deus, o céu dos céus, e ele conseguiu aqui da terra enxergar o trono de Deus lá no céu, meu irmão. Isso é uma visão espetacular. Isso é que é visão. Oxalá nós tivéssemos esta visão e parássemos de ficar com picuinhas e ficar com questionamentos. Quem sabe mais, quem sabe menos. Isso está certo, aquilo está errado, isso não pode, aquilo pode. Oxalá nós tivéssemos esta visão de Isaías e fôssemos tocados pela brasa tirada do altar, meu irmão. Isso aqui é glorioso. Nós seríamos diferentes, com certeza. Com toda certeza, nós seríamos diferentes. Os irmãos estão aí? Meu irmão está me acompanhando no Twitch, os irmãos estão acompanhando aqui no Face. Maria Torres, Reginaldo Alves, Alcilene, estão todos aí. Eu estou vendo os irmãos, pode comentar. Está aí o Lu Souto, Edivaldo Lara, Carol Souza, Ronaldo, estão todos conosco aí. Deus abençoe as suas vidas. Vamos pegando esta visão de Isaías, do profeta Isaías, do livro de Isaías. Então veja que ele vê os serafins, ó, serafins. Serafim. O serafim é a primeira vez que se revela o serafim com 6 asas. Com 2 voavam, com 2 cobriam o rosto, com 2 os pés. O rosto significando humildade. Nós não somos dignos nem de olhar para Deus. Olha, eu tenho que cobrir o rosto. E tem gente achando que é tanta coisa na terra. Se um próprio ser celestial que está no atemporal, na eternidade, no kairós de Deus, estão tampando o rosto, muito mais nós aqui na terra podemos dizer que somos alguma coisa. Somos nada, meu irmão. Nós somos um sopro. Nós não somos nada. Estamos aqui de passagem. Estamos aqui para nos purificar, nos santificar, para encontrarmos com este nosso Yahweh glorioso que tem preparado uma salvação para nós, do nosso pecado, do nosso erro, da queda do homem. Isso é muito forte. É forte mesmo, Thalita, é muito forte. É profundo isso aqui. Eu não estou querendo entrar mais além, mas isso aqui, irmão, essa visão de Isaías é muito profundo. Ó, primeiro que ele viu os serafins. Ele viu os serafins. Eu vou mostrar isso aqui para você. Eu não devia, mas eu vou mostrar. Eu não devia, mas eu vou mostrar. Ó, serafim, você já aprendeu em angelologia, né? O luzeiro, portador da chama, braseiro, serafim.
Ele no original hebraico é seraf, ou saraf. Ó, saraf, escreve assim, ó. É assim, ó. Você usa aqui, ó. É o shin, né? É o shin com pontuação para si. É o shin com pontuação para si. Aí tem o resh, 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 resh. É como se falasse resh, 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 resh. Porque tem o ret. Então, ele se pronuncia resh. É o resh, resh, resh. E é duas letras, o shin, o resh, e aí tem o pei. Pei, ó. Assim, ó. Pei. Né? Agora, para você ler, você vai ter que ler assim. Aí coloca aqui a pontuação para A, para ficar para A ou para E, que pode ser saraf ou seraf. Seraf seria aqui. Duas bolinhas é C. Um traço é A. Então, seraf. Aí aqui seria também a pontuação para A, ó, para A. Tá? E esta letra aqui, ela é P ou Fê. É P ou Fê. P é assim, ó. P é assim, ó. P. Ela tem um acento aqui, ó. Agora, se ela só for assim, aí é Fê. Então, com a pontuação é P, sem a pontuação é Fê. É P ou Fê. Nós vamos fazer o curso de hebraico. Você vai entender. Saraf. Ó, saraf. 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 Não é saraf, Fê. Saraf. É como se fosse um sopro. Saraf. Então, temos aqui seraf ou saraf. Olha que coisa gloriosa. Saraf. Aí existe também a linguagem que existia antes, que era a linguagem de hieróglifos, né? Hieróglifo, ó. É assim, ó. Hieróglifo. O que é hieróglifo? O que é hieróglifo? Hieróglifo, ele é escritos por desenhos. Lembra quando você pega lá um pergaminho do Egito? Isso aqui surgiu muito no Egito. Então lá tinha lá um desenho assim do olho, aí tinha lá um machado, né? Aí fazia lá assim um outro desenho. Esses desenhos são chamados de hieróglifos, né? Hieróglifos. São chamados de hieróglifos. Por quê? Porque vem da palavra hieros, ó, é assim, ó. Hieros com a palavra glifem. Glifem, tá? Hieróglifos, hieróglifo, né? Hieros é sagrado, hieros é sagrado. E glifem é por desenhos, né? Ó, escrevi errado. Glifo, desenhos, é isso mesmo. Glifem, gravar. Então, ó, glifo é gravar. Hieros é sagrado. Então, é gravar sagrado. Gravar sagrado por desenhos. Por desenhos. Isso é chamado de hieróglifo. Hieróglifo é uma palavra um pouco difícil de falar. Hieróglifo é uma escrita que ela é gravada por desenhos. Então, esse hebraico, ele tem desenhos também. Ó, depois você volta aí, dá um pause e faz um print. Esse escrito hebraico, ele também tem o significado em desenho. É muito profundo isso aí. Ó, o desenho dessa letra aqui, essa letra, o Shi, essa letra Shi, ela representa a cabeça. Ó, cabeça. Cabeça.
O Uresh, essa letra aqui, Uresh, ele representa, cabeça é Uresh. Cabeça não. Cabeça é Uresh. Uresh é cabeça. O Shi, ele representa dente. É dente. Meu Deus. É dente. Tá? É dente. E o Pei, é que é difícil decorar isso aí, irmãos. O Pei, ele representa a boca. Ó, olha que coisa extraordinária. Então, nós temos aqui o Shi, o Uresh e o Pei. Aqui é um Pei sulfite. O Shi significa, ele representa um dente. Ele representa o dente. O desenho dele é um dente. O Uresh, o desenho dele é uma cabeça. Representa a cabeça. E o Pei representa a boca. Olha que coisa gloriosa. Então, aqui, ó, dente. Ó, dente. Construir. Ó, construir. Destruir. Né? Porque né? Consumir, peraí. Por que é destruir? Por que é destruir? Vou te explicar. Consumir, ó. Então nós temos aqui o dente. Esse Shi representa o dente. Consumir e destruir, porque é o dente que mastiga, que destrói, que consome, né? Para você consumir o alimento, você tem que usar os dentes. Uma pessoa que não tem os dentes, ela não consegue mastigar os alimentos. Então, dente é sinônimo de destruir, né? De consumir, de esmiuçar. É o dente, tá? E aí tem o cabeça. O cabeça tem a ver também com início, com pessoa. Aqui tem a ver com pessoa, ó, representa pessoa, início. Né? A cabeça é o início. Não, lá é a cabeça de tudo, é o cabeça de tudo. Então representa o início. Também representa a pessoa, a cabeça é uma pessoa. Né? E temos a boca. A boca também representa a boca, ela tem a ver com falar, ó, tem a ver com falar, com palavra. É tudo a raiz do Pei. Pei tem a ver com palavra, com falar, com rosto. Ó, com rosto. Olha aí. Então, nós temos aí essas letras. O Shi, o Uresh e o Pei. Shi, Resh, Pei, que é o Seraf. Si com a Sa, o Uresh com a Ra, Sará e o Pei, que escreve com PH, então fica Seraf. Tá? Aqui para escrever é assim, ó. Saraf. Saraf, que transliterado é serafim, traduzido serafim. Então, esse aqui é no hebraico, está escrito lá assim, lá está escrito assim. Depois vamos pegar a Bíblia hebraica, quando nós estivermos estudando o hebraico, você vai ver coisa linda. Então, lá está escrito isso aqui, ó. Que é saraf, que se lê saraf, que traduz como serafim, que se pode traduzir como o braseiro, o luzeiro, mas o significado das letras, ó, é o dente, aquele que destrói, ó, que consome, e também tem aqui a cabeça, pessoa, início, ó, o início do ministério de Isaías. E tem a boca, falar aonde que ele pegou Atenaz, aonde que ele foi queimar. A boca de Isaías. Está tudo revelado no próprio nome do serafim. É isso que o serafim faz. O serafim ele faz isso. Ele consome, ele destrói, ele usa o fogo. Porque o nome dele já representa um dente que consome, que destrói. Ele também tem na raiz do nome dele a cabeça. Né? O início, ele começa algo novo. Quando Sodoma e Gomorra foi destruído, que Deus mandou fogo para destruir a cidade, e, meu irmão, esse camarada aí entrou em ação. No mínimo eles mandaram fogo, porque ele ia ser o início de algo, né? Por causa da boca, da palavra. Ó, irmão, isso aqui é tremendo. E a boca fala o que o coração está cheio. Quem é o coração? O coração aqui é Deus, ó. Yahweh é o coração. Então Yahweh está cheio de glória, de poder, de unção. Aí o serafim, ele vai até
até o altar, pega uma brasa viva tirada do altar de Yahweh, e ele desce até Isaías, e ele tem uma missão, a missão é própria dele. Qual é a missão dele? A missão dele é consumir, pela cabeça, dar um início na boca, no falar, na palavra. Ele vai descendo, o próprio nome serafim revela a sua atuação. Ele vai agora destruir as palavras más, os lábios impuros de Isaías, e vai dar um início de uma nova palavra, de uma nova maneira de agir na vida de Isaías. Isso aqui é espetacular. Isso porque nós estamos falando só da palavra serafim. Agora imagine se você começar a analisar no hebraico as palavras que está revelada, o santo, o kadosh. Se você começar a revelar, irmão, você vai ficar doido com o que Deus revela na sua palavra. Por isso que nós temos que estudar a língua hebraica, porque as revelações que virão através do hebraico é coisa gloriosa. Não perca a oportunidade, meu irmão, se inscreva. Você terá outra visão e revelação de Deus. Olha que só no nome serafim. Coisa linda, hein? Vamos lá. Não perca a oportunidade não, meus irmãos. Vamos lá. Compartilhe os vídeos aí. Tá? Ainda tem mais coisa para falar, mas eu não quero entrar nesse assunto, porque senão nós já vamos aprofundar demais. Não é essa a nossa intenção. Vamos deixar isso aí para o hebraico. Eu até coloquei ali que eu peguei e fiz utilização da minha apostila de hebraico, que você também vai receber a apostila de hebraico. Acabei de fazer a utilização para ver isso aqui. Então você começa a aprender e você começa a decorar o significado. Algumas eu já decorei, outras eu ainda estou decorando, mas é muito maravilhoso. Então nós temos aí Isaías capítulo 6, um novo Isaías, uma nova pessoa que foi revelada, tocada, chamada por Deus, que usou os seus saraf para usarem esse instrumento do saraf para chegar até Isaías e operar o que só eles sabem operar com a maior grandeza do reino celestial e da eternidade. Então isso é muito glorioso e nós vamos aprender isso. Então matricule-se no hebraico, não perca tempo, que depois do dia 10 do mês que vem, a dia 10 encerra, eu não vou colocar mais ninguém no grupo. Nós já estamos lá com bastante alunos, eu já poderia fechar agora e começar, mas eu ainda estou dando oportunidade para você que quer aprender aí o hebraico e ter essas revelações gloriosas que você vai ter aprendendo a palavra que alguns historiadores chegam até a dizer que é a linguagem de Deus para com o homem. Alguns chegam ao ponto de dizer que Deus se comunicava em hebraico com Adão. Se comunicava com Adão na língua hebraica. Por isso que tem um significado muito forte. Cada letra tem um significado, uma revelação, coisa gloriosa. E é tremendo. Quando você começa a estudar, você vê que realmente faz sentido. Realmente faz sentido. Então vamos lá. Então nós temos aqui Isaías, o chamado. E aí nós já vemos no capítulo 7 o sinal do Emanuel. Você vai ver aqui no capítulo 8, né, a Síria como instrumento do Senhor, a profecia de Isaías. O menino nos nasceu. Já começamos a ver aqui ele falando do menino que nos nasceu. E aí todo aqui ele vai dar ênfase à lei, né? Você vai ver no capítulo 14, falando do juízo de Deus, da lei de Deus. No capítulo 15, a profecia acerca de Moabe. Temos a profecia acerca da Síria, profecia acerca dos filisteus. Então ele vai falando das nações, né? A profecia acerca de Damasco, de Efraim. Agora, tanto que quando ele é tocado, aí vem a pergunta de Deus: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ô, meu irmão, o cara acabou de ser tocado pelo seraf de Deus. O seraf de Yahweh desceu, tocou ele. E, irmão, meu Deus, deixa eu parar aqui, irmão, senão nós não vamos sair daqui. Não. Só nisso aqui dá uma aula inteira. Então aí ele foi tocado, né? Foi tocado. Então nós vamos continuar aqui. Tá? Vamos andar aqui um pouco para nós terminar isso aqui. E temos as profecias, no capítulo 19, a profecia é acerca do Egito. Tem revelações tremendas aqui. O médio bacharel nós vamos nos aprofundar, porque o médio bacharel não vai ser como estamos fazendo agora, tá? O médio bacharel vão seguir aí a ordem acadêmica que tem que ser passada. Então, somente o básico que nós sintetizamos, por ser aí o básico para iniciar os estudos. Então, a profecia contra, no capítulo 20, profecia contra Egito, da Etiópia,
capítulo 21, profecia acerca de Babilônia. E aí temos todo o capítulo de Isaías, ele vai falando da lei, vai falando das nações, mais voltado à lei, tá? Profecia acerca de Jerusalém, de novo, profecia acerca de Tiro, essa profecia de Tiro. Nós temos aqui no capítulo 45 que nós lemos, né? A profecia acerca do rei de Tiro também. Devastação, aí vai, 27. Quando nós chegamos, então, no 39, que ele vai falar sobre os enviados de Babilônia. Olha como é que encerra a primeira parte de Isaías, no capítulo 39. Olha como se encerra essa parte, realmente encerrando um período dentro do livro de Isaías. Olha aí, capítulo 39 de Isaías. Nesse tempo, Merodach, uns nomes difíceis, né? Nesse tempo, Merodach Baladã, filho de Baladá, rei de Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias. Então ele sai de Babilônia, leva cartas e presente para Ezequias. Ezequias fica todo alegre, né? Olha aí o versículo 2. Ezequias se alegrou com eles, lhes mostrou a casa do tesouro, a prata, o ouro, especiarias, melhores ungüentos. Ele mostrou tudo. Tudo no reino de Ezequiel ele mostrou, né? Quando nós fizermos médio bacharel, nós vamos estudar as 4 crises na vida de Ezequias. 4 crises na vida de Ezequias. As 4 crises na vida do rei Ezequias, que é espetacular, mas não dá tempo de nós falarmos aqui. Então vai ficar para o médio bacharel. Tem muita coisa ainda para nós vermos. Ezequias alegrou e tal, mostrou tudo. Olha o versículo 3. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que foi que aqueles homens lhe disseram? De onde vieram? Respondeu Ezequias: de uma terra remota vieram a mim de Babilônia. Olha o versículo 4. Perguntou o profeta Isaías: o que foi que viram em teus palácios? Respondeu Ezequias: viram tudo. O que há em minha casa, coisa alguma há nos meus tesouros que não lhes mostrasse. Eles viram tudo, Isaías. Eu mostrei tudo. Não tem nada que eu não mostrei para eles. Olha o versículo 5. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Versículo 6. Certamente virão dias em que tudo o que houver em teu palácio e tudo que entesouraram os teus antepassados até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Olha que profecia. Vai chegar dia em que vai tudo ser levado para a Babilônia. Isaías profetizou o cativeiro babilônico. Só que ele não viu se cumprir, né? Ele não viu se cumprir, porque o período de atuação dele foi até o ano 740, e ele não viu, 781, 740, 781, 740, não, 781 foi o início, e 740 ele encerrou. Vamos ver aqui, deixa eu ver se é isso mesmo, para não falar errado, que às vezes nas minhas videoaulas eu erro muito, porque eu sou muito ruim de data. Isso, 740. No ano 740 Isaías iniciou, no ano 681 ele encerrou seu ministério. Porém, ele não viu o cativeiro babilônico, ele não viu se cumprir essa profecia do capítulo 39, que faz um fechamento, um encerramento da lei, né, da atuação dos reinos. Então, 39, olha, aí começa o 40, que já vai para uma outra área, né, que é a segunda parte do livro de Isaías. E aí começa o 39, no versículo 3, a voz que clama no deserto, 40 e o verso 3, voz que clama no deserto. Aí no versículo 4, todo vale será exaltado, todo monte e todo outeiro serão abatidos. O que é tortuoso será endireitado, o que é escabroso aplainado. Isso aqui, irmão, tem uma revelação muito forte, mas não vai dar tempo de eu passar, porque as horas já estão indo. E fala do vale, do monte e do outeiro. Vale, monte, outeiro. O vale será exaltado, mas o monte e o outeiro não vai ser exaltado, serão abatidos.
Então, há uma interpretação muito gloriosa aqui, mas nós vamos passar mais para frente. Então, fique conosco, não desista, porque tem muita coisa para nós vermos ainda na palavra de Deus. Então, aqui já começa uma outra sessão. Vamos ter aqui o Redentor, no 41, Redentor de Israel. Vamos ter aqui no 42, a profecia do servo do Senhor, né? Coisas gloriosas, o capítulo 43, o único Salvador de Israel. Então aqui ele já vai voltar mais para a salvação que virá através da graça. Então estamos sintetizando para os irmãos. 44, Israel é escolhido. Aí você vai ver aqui no capítulo 48 sobre a teimosia de Israel. E aí sim vai, né, meus irmãos, até chegar no 51, que é a salvação eterna de Israel. Ele vai falar sobre a salvação de Israel, traz uma profecia para o futuro do que aconteceria. É muito bom você ler esses livros, né, que são gloriosos. Ele vai falar aqui até do Éden, jardim do Senhor, né? Olha aqui no capítulo 51 de Isaías. Capítulo 51 de Isaías. Olha aí. Ouvi-me, vós, os que seguis a retidão. O que buscais o Senhor? Ouvi-me, vós que segui a retidão. Vocês que buscam ao Senhor, me ouça agora. Olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavado. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz. Sendo ele só, eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. O Senhor certamente consolará Sião, consolará todos os seus lugares assolados. Ele fará o seu deserto como o Éden, e os seus ermos como o jardim do Senhor. Meu Deus, irmão, como é o jardim do Senhor? Ora, isso nos leva para o Éden, lá de Gênesis, no capítulo 2, versículo 9, e plantou o Senhor um jardim, plantou o Senhor um Éden no jardim, ou um jardim no Éden. Vamos ver? É Gênesis 2, 9, que a minha mente às vezes é falha, irmãos, é coisa que não está no nosso cronograma, viu? Deus está me falando e nós estamos vendo. Vou marcar aqui para não me perder. Isaías 51, e plantou o Senhor um Éden, né? Plantou o Senhor os seus ermos como o jardim do Senhor. Gênesis 2, versículo 9. Gênesis 2, 9. O Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvore agradável à vista para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 8, que vai dizer: plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Aí sim, agora com a Bíblia não tem como nós discutir. Plantou o Senhor um jardim no Éden. Então ele plantou um jardim no Éden. Esse jardim, onde estava a árvore da vida, estava plantada no Éden. E plantou um jardim no Éden. Não é o jardim do Éden. É o jardim no Éden. Há uma diferença entre no e do, né? Não é o jardim do Éden, é o jardim no Éden. Ele foi plantado. Olha aí, o que ele diz aqui em Isaías 51. Ele fará seu deserto como Éden e os seus ermos como o jardim do Senhor. Então o jardim do Senhor é algo frutífero, algo glorioso. Se Deus fizer ou plantar o jardim na sua vida, na sua casa, porque a sua casa é um Éden, nós vamos falar disso posteriormente, é coisa gloriosa. Meu irmão, isso é uma profecia. Lembrando que Isaías teve uma nova visão, uma nova revelação que veio do Eporanos, do trono do Altíssimo. Então eu não posso interpretar as profecias de Isaías somente literal, porque as profecias dele ascendem o físico, as profecias dele ascendem o tempo, as profecias são atemporais, elas trouxeram revelações de coisas que estavam muito distantes de Isaías,
coisas gloriosas que nós temos que ter esse sentimento espiritual para entender. Vamos lá. Olha aí. Temos aí também Isaías 53, né? Muito falado, a futura glória de Sião, 54, o convite ao sedento, como não dizer, Isaías 55, olha que profecia, e vós todos os que tendes sede, vinde às águas que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, vinde, comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, a vossa alma se deleite com a gordura, inclinai os vossos ouvidos, vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Né? Sim leve. Preste atenção, né? Leve é coração, né? Leve coração, sim, leve. Preste atenção, coloque o seu coração aqui. Nós vamos estudar isso, é coisa gloriosa. Vamos lá. Então temos aí capítulo 55, 57, os pecadores de Israel. Capítulo 60, a glória de Jerusalém. No capítulo 61, olha que profecia gloriosa. O ano da graça do Senhor, o dia do Senhor, nós falamos sobre isso. O próprio Cristo em Lucas lê essa passagem bíblica de Isaías 61 e ele diz para todos que estavam ouvindo: hoje se cumpriu essa escritura aos vossos ouvidos. Então, Isaías, irmãos, é coisa gloriosa. Nós vamos ficar por aqui, tá? Não perca aí as próximas matérias que nós iremos falar, tá? Não perca das próximas matérias que nós iremos falar, coisas gloriosas, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor. Leiam o livro do profeta Isaías, tá? São muitas revelações, mas nós não temos como entrar ou esmiuçar. Apenas estamos dando aqui, sintetizando, para que você possa ter essa compreensão. Para nós falarmos do profeta Isaías, era necessário nós utilizarmos mais de um mês de estudo só dentro do livro do profeta Isaías. Então, estude esse livro, dê uma lida, leia com mais atenção, veja essas revelações que ele recebeu, essa nova dimensão da sua chamada, e que você possa também ter uma nova dimensão na sua chamada. E você possa, assim como Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, quando ele se desprende daquilo que segurava o seu ministério, que você possa ter esse sentimento espiritual de entender aquilo que está impedindo você de avançar. Eu sei que você sabe, né? Eu sei que o Espírito de Deus, ele fala com você aí do outro lado dessas redes sociais, como está falando comigo aqui dentro desta sala, sozinho, mas gravando ao vivo este curso, esse estudo. Eu tenho certeza que Deus fala ao seu coração e você vai se aprofundar mais na palavra e dar atenção ao seu ministério, à sua chamada, aquilo que Deus requer de você. No dia que você matar o seu verdadeiro eu, porque ali Uzias era o ego de Isaías, então o dia que o nosso ego morrer, o dia que o meu eu deixar de existir, eu farei a vontade de Deus como Ele quer, e não como eu quero. Muitos dizem fazer a vontade de Deus, mas na realidade, quem está no controle é o seu próprio ego, o seu próprio eu, porque ele vai onde ele quer. Ele já parou de dar ouvido àquele sentimento do Espírito Santo que lhe pede para ir a um lugar, mesmo sem ele poder, ou sem querer, ou fazer algo, ou fazer uma ajuda. Às vezes o Espírito Santo fala e você retém isso que o Espírito Santo requer de você. Deus está me usando agora para falar para a sua vida. Não retenha mais. Deixe o eu de lado, desça na presença de Deus, porque Deus ele quer abrir os céus e quer se revelar para você de uma maneira única, de uma maneira especial. E esta revelação de Deus na tua vida vai mudar a sua vida por completo. Deixe Deus mudar a sua vida e te direcionar a cada momento. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe os nossos irmãos aí do canal do YouTube que nos acompanharam, os nossos irmãos que estão aqui no nosso Facebook nos acompanhando, que Deus os abençoe, os nossos irmãos aí do Twitch, nossos alunos, Deus abençoe a todos, tenham uma boa noite e até
a nossa próxima aula no nome do Senhor.